E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Renan e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre repositórios no GitHub. Vamos ver como criar uma conta no GitHub, vamos entender o que é um repositório no GitHub, para que ele serve, o que ele faz, o que ele não faz, como criar, como excluir e assim por diante. E depois vamos finalizar lá com aquela nossa conclusão bônus. Então fica comigo até o final do vídeo, beleza? Então, beleza, para a gente começar criando nossa conta no GitHub, a gente precisa acessar o site do github.com. Então, bora lá. Seguinte, aqui no site do GitHub, é bem simples, ele até já indica aí para a gente colocar o nosso endereço de e-mail. Então, bom, vamos colocar o nosso endereço de e-mail. Opa, esqueci o @gmail.com. Beleza, então aqui a gente consegue colocar o nosso e-mail, né? Beleza, a gente cria aqui uma senha. Beleza. Agora o nosso nome de usuário. Agora aqui a gente vai falar se a gente quer receber notificações sobre as atualizações do GitHub, né? Ou se a gente não quer. Então, fica a teu critério se você quer ou não quer receber aqueles e-mails, tá? No meu caso aqui, eu quero. Beleza? Que ele vai fazer a parte do reCAPTCHA, né? Para verificar se a gente é um ser humano. Então, bora lá. Bom, eu preciso girar o esquilo, porco, não sei que bicho que é esse aqui, na direção correta. Eu acredito que seja assim. Aí, ó, deu tudo certo. Então, a nossa conta foi criada no GitHub. Agora eu vou receber um e-mail, deixa eu salvar aqui, né? Vou receber um e-mail lá com o código. Então, deixa eu pegar aqui no meu e-mail. Deixa eu copiar o código aqui. Vamos colar ele aqui. E show de bola. How many numbers, how many members will be work with you? Just me. Sou um professor. Então, beleza. Vou colocar aqui como comunidade. E ok. Vou continuar gratuito, né? Porque eu não quero pagar para fazer o GitHub, como eu tinha dito nos vídeos anteriores. E se por acaso você não viu meu vídeo anterior falando o que é o GitHub, dá uma olhada nos vídeos anteriores desse nosso canal, beleza? Então, ok, nossa conta foi criada. Obviamente, né, eu preciso ter um e-mail para poder fazer a criação dessa conta. Se por acaso você não tem um e-mail, seja no Gmail, no Hotmail, Yahoo, qualquer outro lugar, você vai precisar criar para criar conta aqui no GitHub, beleza? Seguinte, aqui ele já de cara deixa algumas informações sobre o nosso GitHub, né? Aqui no cantinho superior direito, a gente tem a nossa fotinha, né? Que a gente consegue ver mais informações sobre a nossa própria conta. Então, ver o nosso perfil, colocar algumas informações sobre o nosso status, aí ver os nossos repositórios, os nossos projetos, organizações e assim por diante, beleza? Essa conta aqui, em teoria, ela é nova, então ela vai estar vazia, beleza? Então, vamos lá nos Your Repositories. Olha lá, não tenho nenhum repositório. Então, se você estiver criando sua conta do zero, né, vai ter exatamente igual aqui a minha, beleza? Se você precisa voltar para a página inicial, normalmente clicando na logo da página, ele sempre volta para a nossa página inicial. Nesse caso aqui, clica ali no linkzinho do GitHub, ele vai voltar para aquela tela inicial que a gente abriu, beleza? Outra forma de criar repositório é aqui nesse canto esquerdo, beleza? Ele tem um botãozinho ali, Create Repository. Mas como esse aqui é mais óbvio, vamos lá para dentro de novo do Your Repository e vamos aqui no New, ó, beleza? Tanto faz, os dois criam repositórios iguais, não tem problema nenhum. Aqui a gente precisa colocar um nome do nosso repositório. Normalmente o nome ele contém uma abreviação daquilo que vai ter dentro do repositório. Então nesse caso aqui eu vou colocar apenas como exemplo repo, porque ele vai servir apenas para mostrar de exemplo o que é um repositório, como é que faz o commit, enfim, né, os nossos exemplos. Recomendo sempre colocar uma descrição, afinal, pode ser que outras pessoas de fora vão ver o seu GitHub e elas vão acabar querendo entender um pouco mais sem necessariamente olhar o código ou olhar o conteúdo. Então, essa descrição aqui ajuda bastante. Então, aqui, exemplo do vídeo de GitHub. Beleza? Eu não vou me atentar aqui a acentuações, né, o português gramatical correto, então não tem problema. Aqui a gente pode deixar um repositório público ou então tornar ele privado, beleza? Qual que é o benefício de deixar ele público e de tornar ele privado? Bom, privado ninguém pode ver, ninguém pode acessar o seu código
além de você ou os colaboradores desse código. Então, só você vai poder ver, beleza? Mas, tornando ele privado, você perde alguns acessos que o público permite. Então, em alguns servidores de hospedagem, você acaba não conseguindo deixar o seu projeto hospedado porque ele é um repositório privado. Então, você teria que pagar um adicional, digamos assim, para hospedar o seu site. Da mesma forma o GitHub Pages, tá? Ele também, a gente vai ver mais para frente o que é o GitHub Pages, como ele funciona, mas em teoria a gente não conseguiria hospedar nenhum site nosso se ele fosse privado, né? A não ser que nós paguemos para o GitHub para ele liberar para a gente o acesso ali do GitHub Pages. Mas como não é esse o caso, como eu não me importo com o conteúdo que vai estar aqui dentro, todo mundo pode acessar. Então aqui eu vou deixar public, beleza? README. Esse cara aqui é o documento inicial de todo o projeto. Quando a gente criar um repositório, toda vez que acessar esse repositório, ele vai estar lá na frente na página inicial, beleza? Eu vou criar ele aqui. Se você não tiver interesse, não precisa, mas eu sempre recomendo que crie ele também para não perder o costume. Depois, gitignore. Esse cara aqui é mais voltado para a linguagem de programação. Então, por exemplo, tá? A gente está trabalhando com Java. Tem alguns arquivos do Java que ele não precisa subir, pastas.lib e outros arquivos afins, que ele não vai precisar subir para o GitHub, porque esses arquivos eles são gerados ou até em alguns casos eles são muito grandes. E para isso, a gente usa o gitignore, para ignorar certos arquivos para eles não subirem para dentro do GitHub, ok? Então, aqui, como a gente não vai estar trabalhando com nenhuma linguagem nesse exato momento, eu não vou colocar nada, mas mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre Node. E notem que aqui, se eu escrever Node, ele vai ter lá o gitignore de Node, beleza? Então, por enquanto, não precisa colocar nada aqui. E licença. Tecnicamente, todos os repositórios do Git, eles podem ser públicos, no caso, né? E esses repositórios públicos, eles têm licenças de uso. Então, cada uma dessas licenças aqui possui especificidades para que você possa usar esse código em algum lugar, você possa copiar ou não copiar esse código. Então, fica de olho nessas licenças aqui. Como o nosso repositório também não vai ter nenhum código específico, a gente não vai estar trabalhando com nada em específico agora, eu não vou colocar nenhuma licença, beleza? Então ficou dessa forma aqui. Nesse cara aqui, ó, notem que ele está dizendo que a nossa primeira branch vai ser a branch main. Se você por acaso não sabe o que é isso, volta lá no vídeo de Git para entender o que é branch e aí você vem para cá de novo, ok? Então tá, ele vai criar com a nossa branch main. Se por acaso você não queira, basta clicar aqui em Settings ou em Configurações, dependendo da linguagem que estiver o seu navegador, e fazer essa configuração, beleza? Nesse caso aqui eu vou deixar assim, tudo certinho. Então, Create Repository. Bom, se liga aqui, ó. Esse cara aqui é o arquivo README. É aquele arquivo que eu falei que era para configurar, deixar ele configurado. Então, ele vai trazer aquela nossa descrição e a descrição também vai estar aqui no cantinho, ó, no About. Então, tecnicamente, esse README vai ser a cara do nosso projeto quando ele entrar, ok? E a descrição ela sempre vai ficar aqui no cantinho. Normalmente, depois que a gente sobe o nosso repositório para um GitHub Pages, a gente acaba trocando essa descrição aqui pelo link do GitHub Pages para a gente conseguir mostrar para os demais aonde ele está hospedado. Mas mais para frente a gente vê isso daí sem nenhum problema. Então tá, esse repositório aqui ele foi criado. Bom, em teoria eu consigo fazer a edição e a criação de arquivos aqui dentro do próprio Git. Eu vou fazer a edição apenas do README para a gente ver como é que ele funciona. Eu vou clicar aqui no lapisinho para editar. Ele abre o nosso arquivo README e aqui eu posso escrever. Editando arquivo README. Beleza? Então aqui eu vou comitar as mudanças, né? Se você também não lembra o que é isso daí, volta no vídeo lá do Git que é importante, beleza? Então aqui eu vou comitar as mudanças. E tá lá. Vou voltar aqui para o nosso repositório principal e olha lá, editando o arquivo README, beleza? Então a gente consegue fazer alterações aqui dentro do próprio GitHub. A gente não precisa baixar, clonar, nem fazer nada do gênero. Mas, como os desenvolvedores que somos, nós vamos baixar ele para mexer através da nossa IDE com o repositório. Lê? E como é que a gente baixa? Como é que a gente clona um repositório na nossa máquina? Bom, a gente vem aqui em Code, ó. Aqui dentro, a gente consegue vir para esse local, que é justamente para poder baixar o repositório. A gente tem três formas de fazer... Não, três não, né? A gente tem
5 formas aqui de fazer download, mas 3 são com links, então HTTPS, SSH e GitHub CLI, ok? E aí depois tem como baixar um zip, mas se a gente baixar um zip ele não vai ficar linkado, o que tecnicamente não funciona pra gente. Então aqui a gente vai baixar via HTTPS por enquanto. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho sobre SSH, vou mostrar como configura e tudo mais, mas por enquanto fica como HTTPS, beleza? Então copia esse link aqui, ó. E aí agora a gente precisa ir lá no nosso terminal. Então cmd, né, para o prompt de comando aqui. Aqui a gente vai acessar aquela nossa pasta Documents, para sempre ficar no mesmo lugar. Então cd Documents. Então, vamos lá. Para a gente clonar esse repositório, bom, a gente copiou o link, né? Esse link aqui. Para a gente clonar, basta clonar com o comando git. Então git clone, e aí a gente cola o link que a gente copiou. Beleza? Então é só dar um Enter. Agora foi. Só dá um Enter, ele vai falar que ele está clonando o repositório, vai falar quais arquivos e quantos arquivos ele baixou e que deu tudo certo, né? Ele vai dar o done aqui, beleza? Então agora basta a gente abrir esse repositório no nosso VS Code, a nossa ideia de edição, beleza? Para conseguir fazer o acesso da nossa IDE, basta digitar code espaço ponto barra exemplo repo, que é o nosso repositório, beleza? E é só dar um Enter. Aqui ele já vai abrir o nosso VS Code com os arquivos certinho lá do nosso GitHub. Então tá aqui, ó, o nosso README da mesma forma que a gente tinha lá, beleza? Aqui eu vou criar mais um arquivo, então mais um file. Eu vou criar outro arquivo .md. .md é Markdown, beleza, pessoal? É uma linguagem de marcação para a gente conseguir fazer aqui notas, comentários e afins, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes sobre esse MD. Mas enfim, então aqui a gente vai colocar meu primeiro repo, algumas informações sobre este repositório. Então não vou colocar muito, né? Mas enfim, para agora a gente conseguir subir esse commit lá para o nosso Git, em teoria, é só vir aqui no cantinho, colocar uma mensagem maravilhosa, meu segundo, na verdade, né? Segundo commit. Por que segundo? Porque o primeiro foi realizado quando a gente alterou o readme.md lá no GitHub. Esse daqui já vai ser o segundo commit. Beleza? Então aqui, meu segundo commit, vou selecionar o arquivo que eu quero, que no caso eu quero subir essas alterações lá para o GitHub, e vou dar um commit. Vou ter que sincronizar as mudanças, afinal, assim ele vai jogar os arquivos lá para dentro do meu GitHub. E notem que aqui ele vai falar o seguinte: olha, como você está clonando com HTTP, HTTPS, a gente precisa realizar login. Então eu vou clicar aqui no Login with Browser. Aqui ele vai pedir para autorizar. Eu vou autorizar. Ele deu a mensagenzinha de sucesso. Vou voltar lá para o meu VS Code e ele realizou o commit. Beleza? Bem simples, não precisa se preocupar com aquela mensagem. De forma bem resumida, o que ele está fazendo? Ele está habilitando a permissão do seu computador para subir coisas lá para o GitHub. Beleza? Caso contrário, ele não vai subir. Então, vamos voltar para cá. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas não se esquece de deixar o like nesse vídeo, seguir o meu canal e ativar o sininho para você conseguir receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Valeu! Notem que aqui nada mudou. Mentira, mudou sim, porque a gente precisa dar o F5 na página. F5 para atualizar. Tá lá, ó, meu outro arquivo .md. Beleza? Então tá aqui meu primeiro repo. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode alterar o nosso repositório. Tá, mas como assim? Ah, vamos supor que, sem querer, esse nome aqui não está do meu agrado. E a gente precisa alterar. E agora, como é que a gente faz? Basta entrar no repositório, vir aqui em Settings, e aqui a gente consegue renomear. Então, bom, eu não quero mais exemplo repo, eu quero outro nome repo, por exemplo. E aí eu venho dar um rename aqui. Notem que aqui ele mudou, beleza? Só que esse nome aqui ele não vai ser alterado local. Afinal, local a gente já baixou, ele já salvou o nome daquela pasta como exemplo repo. Então, se por acaso vocês querem que esse nome aqui seja alterado local, vocês vão precisar ou renomear na mão a pasta, ou então deletar e clonar novamente. Aí assim ele vai clonar corretamente. Mas pode ficar tranquilo, nenhuma
configuração vai se perder. Em teoria, se eu criar um outro arquivo aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse, arquivo 2, ele ainda assim vai conseguir salvar as informações e enviá-la para o GitHub. Não tem problema nenhum, beleza? Então, olha lá, meu terceiro commit. Então, já selecionei o arquivo, vou commitar, vou sincronizar, vou dar um OKzinho. Sincronizou e tá lá, ó. Mesmo mudando o nome do repositório, ele não perde a referência, porque essa referência é feita em outro lugar, que a gente não vai mexer, beleza? Então não precisa se preocupar com essas pequenas alterações, que não vai ter problema nenhum. Beleza, o que mais que a gente pode ver aqui? Bom, tecnicamente aqui nas nossas branches, né, eu vou vir em Settings de novo, vou vir aqui do ladinho em Branches, a gente pode criar políticas para as nossas branches. Bom, mas como assim política? Vamos pensar que a gente está trabalhando numa equipe de 2 ou 3 pessoas. Eu vou precisar criar uma política para que, toda vez que um pull request for feito, eu preciso de alguém para aprovar. Então, eu preciso de uma pessoa aprovando esse pull request. Como eu estou trabalhando sozinho, eu não vou fazer essa brincadeira de aprovar pull request. Mas, para que serviria isso? Para que ninguém suba nenhuma alteração no código sem que uma outra pessoa do time valide e aprove essas alterações. Ou seja, ele fica meio que à prova de gracinhas no código, digamos, né? Então, pelo menos uma pessoa no código ou o administrador vai conseguir fazer o pull request, ok? Nesse caso aqui eu não vou colocar. Beleza. O que eu posso colocar aqui? Bom, eu vou colocar esse require approvals aqui, eu vou colocar um, como eu sou administrador, eu consigo passar essa política, mas vamos lá. Qual que é a branch agora que a gente vai conseguir aplicar essas regras? É a branch main, ok? Então, criada a nossa política de segurança, agora, a partir de agora todo PR aberto para branch main, ele vai precisar ser aprovado por uma pessoa, a não ser que o administrador dê bypass, ou seja, ele passe direto por essa nossa política. Então, vamos ver na prática como é que isso funciona. Bom, eu vou voltar aqui para o nosso VS Code e vou criar aqui mais um arquivo. Outro arquivo. Outro arquivo 3. Vou salvar. E ao invés de eu dar commit direto na main, coisa que não deveria ser feito, eu vou criar uma nova branch. Então aqui eu vou criar uma branch chamada fit exemplos. Criei a nova branch, eu vou colocar uma mensagem exemplo de PR, vou selecionar o arquivo que eu quero, vou commitar as mudanças e vou publicar a nossa branch. Beleza, publicou a branch. Se eu vir aqui novamente para o nosso code, olha lá, ele criou uma segunda branch. Então aqui eu consigo analisar quais são as modificações entre a primeira branch main e a nossa branch auxiliar, digamos assim, né? A nossa branch que nós abrimos para criar um pull request, para enviar informações para lá. Beleza, abrimos realizamos o nosso commit, agora a gente precisa abrir o pull request. Vamos criar o nosso pull request. Notem que aqui em cima ele vai falar, olha, vai ir da features exemplos para main. Então é sempre lido da esquerda para a direita, ou então aliás, da direita para a esquerda, né? Ou então da esquerda para a direita, quando a gente fala que ele vai para main e é da onde vem o código, que é a feature exemplos. Esse cara aqui não vai ser nada mais, nada menos do que aquele merge que a gente realizou localmente. Lembra? Lá quando a gente utilizou o git merge? Basicamente isso daqui é o que vai ser realizado. Então aqui eu consigo ver as diferenças do nosso PR. Eu vou criar ele aqui. Olha lá, ó. Ele está falando que para conseguir fazer o merge, né, para conseguir completar isso daqui, é necessário que uma pessoa aprove o PR, ok? Então, se por acaso vocês estiverem trabalhando com mais pessoas, como aconteceria esse approve? Basta vir aqui em Files Changes, dentro do próprio PR, e aqui vai ter o Review Changes. Clica no Review Changes e vem aqui e clica no Approve. Esse erro está acontecendo aqui para mim justamente porque eu sou o dono do PR, então eu não consigo aprovar nenhum PR meu, beleza? Outra pessoa teria que vir aqui e aprovar.
Então aqui eu não vou mexer, eu vou voltar lá para o Conversation, que é a parte inicial do nosso PR. E aqui eu vou, como administrador, ignorar as regras e fazer o merge mesmo assim. Ok? Feito o merge, eu vou deletar a branch. Mas por que eu tenho que deletar a branch? Eu não preciso, na verdade, né? Eu faço porque, tecnicamente, eu não preciso fazer mais nenhuma modificação nessa branch, nenhum código vai ser subido. Se por acaso eu precisar fazer alguma modificação, eu preciso criar uma outra branch a partir da main e assim continuar as minhas modificações. Então eu vou deletar essa branch aqui. Localmente eu já vou aproveitar e vou deletar também, porque senão posso acabar esquecendo, que não é muito legal. Vou trocar para branch main aqui e depois vou deletar git branch -d e o nome da branch que é fit, eu esqueci o nome da branch. Fit exemplos. Fit exemplos. Só que com um x só. Beleza, branch deletada. Então agora eu posso continuar com a brincadeira. Vou sincronizar as mudanças, afinal agora a gente conseguiu subir algumas informações lá para a nossa branch main e tá ali, tá pronto. Beleza? Esses caras aqui, em teoria, são apenas as informações básicas referente ao nosso GitHub, ok? Então a gente, no vídeo de hoje, criou um repositório, alterou o repositório. Bom, falta fazer mais uma coisinha que é deletar o repositório. Se por acaso você não quer mais trabalhar, vem aqui em Settings. Por favor, não deletem repositório sem ter certeza de que vocês querem deletar, porque uma vez deletado, ele não vai mais existir, ok? Então aqui eu posso fazer a mudança de visibilidade, se por acaso não quero que ele fique público, eu quero que ele fique privado porque eu me enganei. Os códigos aqui de dentro eles não podem se tornar público. Então eu consigo trocar a visibilidade para privado, consigo desabilitar a proteção da nossa branch, então eu consigo tirar aquelas regras. Eu consigo fazer a transferência de dono desse repositório. Nesse caso aqui, eu sou o dono, né? O initcode exemplos é o dono, mas eu posso passar para uma outra pessoa, posso transferir essa responsabilidade. Posso arquivar o repositório, então ele vai existir, mas não vai ficar disponível naquela página inicial de repositórios. E posso deletar o repositório. Então aqui eu vou deletar porque eu não quero mais, eu realmente não quero esse repositório aqui dentro. Então, yes, I want to delete this repository. Beleza. Ele vai estar aqui avisando que isso não é uma boa ideia, porque você vai perder realmente as coisas, mas aqui eu entendo, eu compreendo os efeitos, e eu preciso escrever o nome do meu repositório. Eu vou copiar aqui em cima e colar aqui embaixo, porque eu estou com preguiça de escrever. Pronto. Repositório deletado. Agora a gente não tem mais nenhum repositório. Se por acaso eu quiser recuperar esse repositório, dá? Não, não dá. Infelizmente você perdeu. Então cuidem. Se vocês forem criar um repositório e sem querer deletar ele, vocês perderam, ok? Notem que na minha máquina esse repositório não foi deletado. Afinal, o local é uma coisa e no GitHub é outra coisa, né? Na nuvem é outra coisa. Então, tecnicamente, eu ainda não perdi 100% do meu repositório, mas eu não consigo criar outros PRs aqui, eu não consigo fazer outros commits aqui lá para dentro do meu repositório, afinal ele não existe, beleza? Vamos até tentar. Eu acredito que se eu realizar aqui um commit, ele vai reativar não, né? Vai criar um novo repositório, mas com o mesmo nome, com as mesmas configurações que eu tenho aqui na minha máquina. Então vamos lá, eu vou criar mais um arquivo aqui, só que dessa vez vai se chamar 4. Vou salvar as alterações, vou clicar aqui, vou mudar a branch para garantia, porque essa branch não existe, então fit test, vou colocar aqui fit test, vou comitar e vou publicar. Bom, notem aqui que ele já deu erro, já está falando que repositories not found, que ele não encontrou esse repositório. A gente pode abrir o git log para conseguir ver essas informações aqui, mas de forma bem resumida, ele não encontrou o repositório. Afinal, a gente excluiu ele lá do nosso GitHub. Beleza? Então, cuidem. Se vocês fizerem a exclusão do repositório, ele não vai mais existir lá. Beleza? Então, agora eu só vou deletar esse repositório aqui da minha máquina para ele não ficar ocupando espaço e nem acabar me irritando. Então, aqui eu vou em documentos, vou aqui no git repo, eu vou deletar ele da minha máquina. Vai dar erro porque eu estou com o VS Code aberto. Agora vai funcionar e está pronto. Enfim, deletado. Não existe mais esse repositório. Beleza?
No vídeo de hoje a gente aprendeu a como criar uma conta no GitHub, a como criar um repositório no GitHub, como clonar esse repositório de maneira HTTPS. Nós aprendemos também como fazer a alteração do nome do repositório, caso você precise alterar o nome. Aprendemos também a como criar uma branch e proteger essa branch para que não seja feito merge sem que nós queiramos, ou então que ela seja deletada, né? Toda vez que a gente adiciona uma política numa branch, ela não é possível ser deletada. Vimos também como deletar o próprio repositório. Então, esse seria o último caso onde a gente não quer mais ver aquele código na nossa frente, não precisa mais dele, e a gente pode deletar, ok? Levem como conselho de que se o repositório ele foi criado com um intuito. Normalmente, esse intuito pode hoje não fazer mais sentido. Talvez arquivar valha mais do que deletar, porque assim a gente consegue guardar para depois, ou amanhã, ou depois, decidir se realmente isso não faz sentido para a gente pode deletar, excluir. Como não tem limite e é literalmente gratuito, né, esse espaço de repositório, não faz sentido a gente ficar excluindo o tempo todo, a não ser que fique uma bagunça e tenha muito código e realmente a gente não esteja mais usando para nada, beleza? Então, a nossa frase do dia do Mark Mason: a verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas você quer resolver. Então, é, eu levo isso para mim, que na vida a gente tem vários problemas para resolver, né? E a gente precisa entender o que que a gente gosta, qual é o problema que a gente gosta de resolver. Então, aí sim, né, nós estaríamos trabalhando com algo que a gente gosta, beleza? Bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você conhece alguém que talvez vai ajudar também, compartilhe esse vídeo com a pessoa, beleza? E é claro, não se esquece de ativar o sininho do canal para que os próximos vídeos que vão sair, que vão ser muito bons, cheguem para você como notificação, beleza? O nosso bônus da aula de hoje é: a gente precisa subir só código lá para o nosso GitHub? Precisa ser só coisa de programação dentro do GitHub? A resposta é não. Eu consigo ter um repositório para uso pessoal, para fazer anotações e tudo mais. Esse repositório pode ser privado, afinal, assim, nenhuma outra pessoa veria. Posso também criar um repositório, por exemplo, para controlar aqueles trabalhos de faculdade, onde eu tenho um PDF, onde eu tenho um Word da vida, e eu não quero me desfazer dele ou perder ele de certa forma. Então ele acaba virando um Google Drive da vida, né? Mas com mais um controle de versão. Então, se por acaso eu precisar voltar a alguma versão, eu consigo ter acesso a essa versão. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai ver como clonar um repositório com SSH, como a gente faz a configuração do SSH e outras coisas mais, ok? Então fiquem atentos que o próximo vídeo realmente vai ser muito importante. Por quê? Porque aquela mensagenzinha de você permite que o GitHub suba informações para lá acaba sendo meio chato depois que a gente aprende a mexer no GitHub e toda vez ter que ficar clicando em permitir e tudo mais, acaba irritando. Então o SSH vai servir para agilizar o nosso trabalho. A gente faz uma configuração uma vez e está pronto. Não precisamos mais ficar permitindo nada porque o nosso computador vai fazer automaticamente essa permissão para a gente. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer coisa, comentem aí o que vocês acharam do vídeo e se tiver alguma dúvida, também deixa nos comentários. Beleza? Forte abraço e valeu!